Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Dá um abraço! Bom dia, meus amores, hoje é quinta-feira e eu quero dividir com vocês uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás e que de repente vai ajudar você a pensar um pouco sobre essa vergonha que você fala que tem e que às vezes te impede de fazer coisas na vida, de gravar vídeos, de dividir as suas coisas com as pessoas, ou de ir numa festa chegar e começar a conversar com um estranho, ou de estar num lugar na rua e se sentir mais à vontade. Então tem muita gente que me escreve falando assim: ai Mel, eu não sei como superar essa timidez. E eu quero dividir essa história que aconteceu comigo porque eu acho que ela pode despertar aí dentro de você uma chavinha que pode mudar as coisas. Eu inclusive já dividi ela uma vez aqui no canal, mas como tem muita gente nova chegando e eu quero hoje falar sobre uma perspectiva um pouco diferente, pode ser que ajude algumas pessoas. Quando eu tinha 11 anos de idade, uma professora minha chamada Josefa, professora de matemática, eu nunca esqueço dela porque aquilo ficou muito marcado em mim, me chamou pra ir para o tablado, né? Não sei se na escola de vocês era assim, vocês vão me contar, mas era o quadro negro e tinha um tablado que a criança subia e lá de cima resolvia as contas ou falava qualquer coisa. E aí essa professora falou pra eu ir pro quadro resolver uma conta de matemática. E aí eu fui, eu fiquei de costa pras pessoas, né, pras crianças que estavam aqui atrás, e eu comecei a resolver e eu comecei a fazer as contas no dedo, que pra mim era muito normal. Primeira coisa, eu sempre fui péssima em matemática, continuo péssima em matemática, não é o meu forte, mas eu tava fazendo as contas no dedo e pra mim era tranquilo aquilo ali, não vi nenhum problema em fazer contas no dedo. Mas ela me tolheu de uma forma tão grosseira e me chamou de burra na frente de toda a turma. Ela falou de uma forma tão forte que aquilo me deixou assim baratinada. Eu fiquei simplesmente sem chão. Sabe aquele momento que você fica com tanta vergonha? Eu fiquei toda vermelha. Você fica com tanta vergonha que você não sabe nem pra onde você vai olhar. E minha vontade era enfiar minha cabeça num buraco naquele momento, porque eu não consegui mais resolver conta nenhuma. Quando eu virei pra frente, tava todo mundo em peso rindo na minha cara. A sensação que eu tive é que as pessoas riram assim por umas 3 horas seguidas. Provavelmente deve ter sido 1 minuto ou menos, mas aquilo foi tão forte pra mim que meu coração batia assim acelerado e todo mundo se acabando de rir e eu com vontade de chorar por dentro, de enfiar minha cara no buraco toda vermelha. E aí depois eu sentei. Sabe quando você senta na cadeira e você não consegue nem olhar para os lados? Você fica assim, ó, que você não sabe nem pra onde olha. Você quer olhar pra dentro, sabe? Então foi um momento assim que foi muito forte na minha vida. Antes disso, quem era eu? Eu era uma criança que eu era muito extrovertida. Eu era uma criança que sempre amei falar. Meus pais faziam teatro e meus pais eram diretores de teatro. Tinha uma trupe de teatro. Eu vivia passeando, viajando com esse grupo de teatro. Eu vivia num convívio de pessoas que gostavam também de se expor. E eu era uma criança muito criativa que gostava de me expor. Na verdade, todas as crianças nascem com naturalidade. Você era uma criança que nasceu com naturalidade. As crianças, elas se expressam tão livremente. Às vezes falam até mais do que a gente gostaria que elas falassem, né? Às vezes a gente comenta uma coisa em casa, a criança vai lá na rua e fala de qualquer forma. A criança não tem essa barreira, esse escudo assim que fica protegendo ela de falar e de dizer as coisas com naturalidade, de se expor com naturalidade. E a partir daquele momento que aconteceu aquilo comigo, aquilo me travou. Só que o interessante que eu quero dividir com vocês é que eu não me lembrava dessa história. Essa história não ficou na minha cabeça no nível consciente. E teve um evento que eu fui aqui nos Estados Unidos que se chama World Greatest Speaker Training, que era um evento para você aprender a falar melhor em público. Eu queria aprender a gravar vídeos, a falar melhor. Eu sempre busquei assim o que eu queria e tentei ultrapassar os meus medos, apesar de achar que eu não ia conseguir, que eu ia ficar com muita vergonha de gravar vídeo. Eu tinha muita vergonha. Eu vou mostrar a vocês o meu primeiro vídeo e vocês vão rir tanto, gente. Todo mundo vai se encorajar depois desse vídeo. Mas eu fui nesse evento e nesse evento a gente começou a trabalhar algumas questões da infância que poderiam ter afetado essa nossa capacidade natural de se expor. E aí eu me lembrei desse fato. E quando eu me lembrei desse fato, veio assim tão forte em mim que a gente fica, poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não falei isso pra professora? Por que eu não, né, não deixei pra lá? Mas não, a gente foi carregando por anos e anos algumas situações na nossa vida que vão moldando a forma como a gente se expressa no mundo, a forma como a gente acredita de como a gente é, né? Então, em diversos momentos a gente vai acreditando que a gente é tímido, a gente vai acreditando de que a gente não vai conseguir fazer isso, que a gente não vai conseguir se expor, que a gente não vai conseguir gravar vídeo. Então, a gente vai acreditando nessas historinhas que a nossa mente vai contando por conta de situações que a gente vivenciou no passado. Às vezes você vivenciou situações em que você foi se expressar e alguém riu da sua cara, um coleguinha riu da sua cara, a sua mãe, o seu pai ou sua avó te chamou a atenção: menino, não fala isso, não pode falar isso na frente dos outros. E foi te tolhendo, sua professora, né, como foi o meu caso, e vai tolhendo você de se expressar livremente. E uma coisa que parece boba, um
deixe pra lá, não fale isso não, ou uma risada que parece uma coisa tão boba, né? Mas pra criança, na mentalidade da criança, fica marcado de uma forma tão forte que às vezes a gente não tem ideia, e às vezes você talvez nem se lembre que você viveu essas situações na sua vida. Mas se você for cavar ali, se você for buscar mais a fundo, você vai ver que aquilo teve uma origem. Então, esse vídeo é pra justamente te perguntar isso. Será que você é realmente tímido? Será que você tem dificuldade de se aproximar e de falar com as pessoas? Será que você tem realmente dificuldade de se expor? Ou você viveu alguma situação no seu passado que foi tão marcante a ponto de você se fechar, de você criar ali um escudo? Por quê? Porque a criança, quando viveu aquela situação, a reação que ela teve emocional no corpo, a sensação que ela teve foi tão ruim que ela se fecha para que ela não viva novamente, ela não repita aquela sensação de novo. É o nosso mecanismo de defesa para se proteger. Então a gente precisa voltar nessas nossas histórias do passado, nessa nossa infância, nas coisas que aconteceram com a gente, que criaram essas crenças, que muitas vezes a gente acredita nessas historinhas, mas que quando a gente se liberta, é simplesmente libertador, gente. É muito importante a gente fazer esse movimento. A gente tem que acolher realmente aquela criança que a gente foi e entender que aquela criança, ela não tinha mecanismos e formas diferentes de lidar com aquela situação. Ela ainda estava aprendendo, né, a se relacionar, a reagir emocionalmente àquelas situações. Então ela fez o melhor que ela podia. Mas hoje, quando a gente vai avaliar aquilo, a gente sabe que a gente tem condições, como adultos, de reagir de uma forma completamente diferente. Então, vamos ressignificar essa história, vamos buscar lá no nosso passado aquela criancinha e dizer pra ela que isso tudo não passa de uma história contada, que aconteceu daquela forma, mas que pode se repetir hoje em dia de uma forma completamente diferente. Então, pra você que sente que precisa superar essa vergonha, a primeira coisa que eu indico é você tentar voltar no seu passado e ver quando foi que se instalou essa crença principal. Quando foi? Foi uma situação? Foram algumas situações? O que acontecia na sua infância que fez com que você começasse a ter essa vergonha? Onde foi que se adquiriu isso? A segunda coisa é você estar disposto a ressignificar isso. Isso não me pertence mais. Eu posso hoje em dia fazer novas escolhas para minha vida e eu vou escolher fazer diferente. E aí você vai buscar ressignificar essa crença de alguma forma. Existem diversos métodos. Eu não vou poder citar aqui todos os métodos possíveis porque são tantos métodos que são válidos para você ressignificar uma crença, mas tem um que eu gosto muito, porque ele é muito simples. É um método que eu aplicava em consultório com meus pacientes. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando dele bem detalhado, então hoje eu não vou entrar tão a fundo. Se vocês quiserem, vocês podem assistir no outro vídeo como é que funciona realmente essa técnica, mas chama dessensibilização sistemática. É uma técnica que eu quero dividir com você, porque eu aplico comigo e que funciona muito, que já apliquei com vários pacientes. Então, como é que funciona essa técnica? A dessensibilização sistemática tem um nome assim complicado, mas é muito simples. É você se expor de forma gradual àquele estímulo que te faz mal, que te faz ter dificuldade de enfrentar aquilo, de forma bem assim, com passos de formiguinha, de forma bem gradual, para que você instale em você novas respostas, novas emoções. Então, por exemplo, se quando eu falei em público lá, quando eu tinha 11 anos de idade, a resposta que eu tive foi ficar toda vermelha, foi ficar nervosa, vontade de chorar, aquilo se instalou em mim, certo? Se instalou no meu cérebro como uma crença negativa. Como que eu posso mudar isso? De repente eu voltando a falar e recebendo uma resposta completamente diferente das pessoas do universo e emocionalmente eu reagindo com a resposta diferente. Então eu tive que fazer, por exemplo, o evento ao vivo da Academia de Mães Empreendedoras, eu nunca imaginei que eu fosse dar conta, gente. E falar na frente de 250 pessoas, eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir? Eu abri o evento para 50 pessoas, acabaram os convites e foi vendendo mais e mais e mais, e foi, tipo, maravilhoso. Mas eu falei, gente, quanto mais cresce, mais a minha ansiedade piora. Será que eu vou ter condições, né, de falar com tantas pessoas assim na frente das pessoas? Eu vou me tremer de nervoso. Mas aí eu já tinha esse movimento de gravar vídeo. Então, como que eu posso fazer para que as coisas fluam cada vez mais natural? Como é que você pode fazer? Você também tem que falar em público e você fica com vergonha, você vai, de repente, na sua igreja, você quer contribuir de alguma forma, quer falar e não consegue. Eu vejo o quanto é poderoso quando a gente começa a construir, instalar, né, uma nova crença por uma resposta emocional mesmo que a gente vai instalando, que é completamente diferente daquela resposta emocional que a gente viveu. Então, quando você faz esse movimento, de repente você quer aprender a falar mais e a se expor mais, começa de formiguinha, né? Começa a se expor para uma pessoa, depois você começa a se expor para 2, 3 pessoas, depois para 4 pessoas. Antes de você se expor para a primeira pessoa, é muito interessante você fazer um trabalho de visualização. Eu fazia muito isso com meus pacientes em consultório também, né? De você sentar, você se visualizar, se imaginar, né, em contato com
esse grupo, eu tô com 10 pessoas na minha frente aqui e eu tô imaginando, falando para esse grupo de 10 pessoas de uma forma bem livre, bem tranquila, né, sendo quem eu sou. E aí quando você faz isso, você vai ficar ansioso no seu pensamento, depois você vai relaxando e vai se instalando uma tranquilidade. Depois que você fala para 2, 3 pessoas, aí você cria coragem de falar para 5 pessoas. E aí aquelas 5 pessoas adoram aquilo que você falou, batem palma, elogiam você. Você vai mudando a resposta emocional ao longo do tempo, até que você vai construindo uma nova crença, você vai se acostumando e vai ficando cada vez mais tranquilo. Pode ser que você sempre fique com um pouquinho de nervoso, porque é normal, né, gente? Todo mundo que vai falar em público, no vídeo, em qualquer coisa, sempre fica com a sensação assim. Mas é algo que é tranquilo, não é algo que tá te aprisionando de alguma forma, sabe? E só mais um detalhe que é muito importante, que foi muito importante assim na minha jornada, de começar a gravar vídeo, de dividir a minha vida com as pessoas, foi o seguinte: quanto mais eu me conheço, quanto mais eu descubro quem eu realmente sou e quanto mais eu me expresso da forma mais natural possível e mais verdadeira, as coisas fluem com mais naturalidade, com mais tranquilidade, sabe, gente? Porque quando você tenta ser uma pessoa que você não é, por exemplo, você assiste uma youtuber que você gosta, um youtuber que você gosta, e aí você quer ser parecido com essa pessoa, ou você, né, vê um empreendedor que você gosta e você quer ter um posicionamento parecido, ou quer falar uma coisa parecida, ou quer copiar uma coisa que ela fez, não sai natural. Quanto mais afastado a gente tá da nossa verdade, de quem a gente realmente é, mais as coisas não vão fluir, não vão sair de forma natural. Então, quanto mais a gente busca fazer esse movimento também de expressar para o mundo da minha forma, com minha gíria, com o meu jeito de balançar a mão, com o meu jeito de balançar a cabeça, com o meu jeito de dar risada. Pode ser que um monte de gente não goste da minha forma de dar risada, não goste da minha forma de falar, não goste do meu sotaque, não vá com a minha cara, tá tudo bem, né? O importante é você estar em congruência com quem você é de verdade, porque as coisas também fluem muito mais natural. Você perde muito mais a vergonha quando você está sendo você. Pense no seu grupo de amigos. Quando você tá com um grupo de amigos íntimos, você não é você, não fala de qualquer jeito, né? Quando você for se expressar para mais gente também, seja na câmera, seja, né, na igreja, numa palestra que você vai dar, tente imaginar o seu grupo de amigos ali. Tente ser você, assim, na sua essência. Porque isso vai conectar também cada vez mais as pessoas e você vai se sentir cada vez mais sem vergonha, né? É isso, meus amores. Eu espero de coração que esse vídeo de hoje tenha ajudado você de alguma forma. Se você sente que tem alguém que você conhece, também tem vontade de superar a vergonha, divida esse vídeo com essa pessoa. De repente, uma palavra que chega ao coração dela nesse momento pode ajudar de alguma forma, tá? Espero de coração que eu possa ajudar alguém com esse vídeo, tá? Beijo muito grande, meus amores, no coração de cada um e de cada uma. Fiquem com Deus e a gente se vê no sábado.